Se deixar, a gente fica aqui a noite toda cantando, né? Amém, né? Muito bom, né? Quando a gente está na presença do Senhor e cantando e sentindo, né? A presença de Deus é algo tremendo, maravilhoso, né? Vamos dizer assim, a coisa ruim, vamos dizer assim, que a gente às vezes não para fazer isso, né? Porque a correria é tão grande, né, do dia a dia, mas quando a gente entra nessa atmosfera da adoração, de sentir a presença de Deus, onde nada mais importa senão estar com o Senhor, né? É algo maravilhoso, algo tremendo, né? 2 Crônicas 32, 1, diz assim: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá, e ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Semana passada a gente falou, na verdade, sobre o texto de 1 Samuel, capítulo 4, onde nós falamos que todo o povo estava corrompido pelo pecado, estava desagradando ao Senhor. Os sacerdotes, que eram um povo que deveria estar ali, que as pessoas que deveriam estar no templo adorando o Senhor, servindo ao Senhor, estavam em pecado, estavam desagradando ao Senhor. O próprio sumo sacerdote Eli, ele era omisso e deixava os seus filhos sacerdotes a pecarem, a levarem o povo a pecar. E todo o povo também estava adorando outros deuses. E a consequência disso é que muitos morreram e a arca de Deus, né, a arca da aliança, foi levada. Depois de 20 anos, como nós vimos, o povo novamente estava em guerra contra os filisteus, mas agora é diferente, porque o povo, neste momento, eles buscaram o Senhor, eles se consagraram a Deus, eles confessaram os seus pecados diante do Senhor, se humilharam perante o Senhor, e Deus fez algo tremendo, algo surpreendente, vencendo os inimigos e o seu nome sendo exaltado. Mas o que você faz quando você está em paz com Deus? Quando você se arrepende dos seus pecados? Quando você muda de vida? Quando você começa a adorar somente a Deus, mas mesmo assim, o inimigo vem contra você? O que você faz quando as dificuldades chegam? Logo depois que você se consagrou ao Senhor, talvez logo depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, talvez logo depois que você se batizou, ou talvez logo depois que você renovou seu compromisso com Deus, restaurou o altar de Deus, restaurou a sua comunhão com o Senhor, mas mesmo assim, o inimigo se levanta e as dificuldades vêm. É o contexto do texto que nós lemos aqui. Como aquela história, né, de alguém que vem para Jesus e diz: nossa, depois que aceitei Jesus, né, o inimigo se levantou. As dificuldades apareceram. As coisas começaram a piorar. A Ana fala um pouquinho, né, do testemunho dela em relação a isso. A gente não combinou. Eu tinha escrito aqui já. Mas a verdade é que não é que as dificuldades agora começaram a aparecer. Elas têm. Tanto para quem serve Jesus, como para quem não serve Jesus, há dificuldades, há aprovações. Como nós falamos a semana passada, nesse mundo nós teríamos aflições. Então, tanto para o bom, como para o mal, há dificuldades neste mundo. Elas aparecem. É verdade também que o inimigo se levanta. Porque antes, você não pertencia a Deus. Antes você pertencia ao inimigo, o diabo. Essa é a verdade. Mas agora que você pertence ao Senhor, está vivendo com Deus, Ele quer tentar te arrancar das mãos do Senhor. Ele quer tentar te desanimar. Ele quer tentar fazer com que você não continue servindo a Deus de todo o seu coração. Mas lembre-se, maior é o que está conosco. Maior é o que está com você. O texto diz que depois de tudo que Ezequias fez, com tanta fidelidade, e o que ele fez? Ezequias era filho de Acaz, e Acaz foi um rei perverso, rei de Judá. Foi terrível, porque ele levou todo o povo a adorar outros deuses. Ele construiu vários altares pagãos de outros deuses, fez o povo pecar. Só que quando Ezequias, ele
subiu ao poder como rei, ele não seguiu o exemplo do seu pai, mas o texto vai dizer lá que ele seguiu o exemplo de Davi. E ele fez o que Deus aprova, fez o que Deus aprova, tal como tinha feito Davi. A sua história nós podemos ver lá em 2 Reis 18 ao 20, 2 Crônicas 29 ao 32, e também um pedaço da sua história em Isaías 36, 37 e um pouquinho do 38 ali também. Desde o seu primeiro ano ali, o rei Ezequias, ele começou a mudar as coisas. Ele reabriu as portas do templo, ele as consertou, ele convocou os sacerdotes, os levitas, para adorar ao Senhor, para sacrificar a Deus, algo que não acontecia. Ele levou o povo a se arrepender dos seus pecados e voltar a Deus de todo o seu coração, fez com que a música voltasse ao templo, a adoração, restabeleceu o culto do templo a Deus, festejaram a Páscoa do Senhor, algo que eles não faziam há anos. Tudo isso Ezequias fez. Você pode ver lá depois, 2 Crônicas, ali no capítulo 29, você vai ver as coisas que Ezequias fez. Mas o texto vai dizer que depois de tudo isso, o inimigo se levantou contra ele. E que inimigo é esse? A Síria. A Síria, que já tinha derrotado outros reinos e levado cativo para sua terra os melhores. A Síria, que já tinha derrotado Israel, as 10 tribos então do norte, né, que não existia mais e foram escravos então da Síria. A Síria, que já tinha invadido algumas cidades de Judá e agora chega então em Jerusalém, na cidade ali de Davi. Tudo porque Ezequias não quis pagar mais tributo ao rei da Síria. Nesse caso, Senaqueribe, que cercou a cidade e começou a fazer algumas ameaças para ver se o povo se rendesse. Veja o texto de Isaías 36, nós vamos ler do 1 até o 22, mas preste atenção. Diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então o rei da Síria enviou de Laquis ao rei Ezequias, em Jerusalém, seu comandante com um grande exército. Ele chega diante da cidade ali de Jerusalém, que cerca. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavadeiro, o administrador do palácio, aqui do lado de Ezequias, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: diga a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em quem você está baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante deste altar? Façamos agora um tratado com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhes darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vir atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, que é o comandante da Síria aqui, porém respondeu: pensa que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e o meu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro?
Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: ouça as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixe que Ezequias convença-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como as de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiram livrar da sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Então perceba que o rei da Síria, ele via um comandante, juntamente com um grande exército, chega lá então em Jerusalém, cerca então os muros de Jerusalém, e começa então a colocar medo e minar a fé dali do povo. Eles param no muro ali da cidade, e não só conversam com esses 3 oficiais do rei Ezequias, mas também os demais que estão ali trabalhando na guarda ou ali em volta do muro, dizendo: em quem você está baseando essa sua confiança? Em quem vocês podem se apegar? Ou no que vocês podem se apegar para resistir a esse grande rei? Quem pode ajudá-lo? E a minha pergunta é: o que as pessoas geralmente baseiam a sua confiança? Em quem elas podem confiar? Em que ou no que elas confiam? Talvez elas confiem em si mesmas. Talvez as pessoas confiam nos seus próprios recursos, nos seus próprios talentos e dons. Talvez as pessoas estão confiando nos governos que são levantados. Talvez as pessoas tenham confiado na sua própria capacidade de resolver alguns dilemas e algumas situações. Mas aqui a gente vai ver, ali para frente, em quem Ezequias confiou. Mas antes disso, a gente pode perceber que o inimigo ele utilizou de algumas estratégias para minar a fé de Ezequias e do povo. Primeiro, atacar a própria confiança. Ele ataca a própria confiança de Ezequias e do povo. Confiança em si mesmo, dizendo: você não é capaz. Você não tem capacidade. Veja o texto, versículo 5. Você diz que tem estratégia e força militar, mas só palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? O rei da Síria diz: vocês não têm nada, vocês não têm capacidade. Até porque eles tinham escutado o que Ezequias tinha dito ao povo em 2 Crônicas 32, dizendo assim: sejam fortes e corajosos, não tenha medo nem se desanime por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Ou seja, o rei da Síria está dizendo assim: se a sua confiança está em si mesmo, não tem jeito de vencer. Eu sou mais poderoso, eu tenho um grande exército, eu tenho vários homens e você não tem ninguém. Essas palavras, dizendo: você não é capaz.
Era isso que o rei da Síria estava dizendo para Ezequias. E quantas vezes será que eu e você já não ouvimos isso? Você não é capaz. Você não tem força. Você não consegue. Você não vai conseguir. Porque a guerra aqui é interessante. Semana passada a gente viu uma guerra de combate, corpo a corpo, de espadas. Mas a guerra aqui não teve espada. Foi na mente, foi de palavras, foi de ameaças. Foi um ameaçando o outro. Não foi um combate de corpo a corpo aqui. Um falando, diminuindo a fé do outro, diminuindo a pessoa, diminuindo que ela não é capaz de fazer nada, que ela não consegue vencer, porque ela não tem capacidade nenhuma. E como muitos também escutamos dessa forma, que nós não somos capazes, que a gente não tem força, que você não tem talento, que talvez você não tem como resolver essa situação, não tem como enfrentar algumas questões da vida. Você, às vezes, até mesmo pode falar, você já fez tudo isso e não resolveu. Você não conseguiu ir além da sua vida, de crescer, de ter capacidade para ser alguém na vida. Talvez você já escutou alguém dizer, você não é capaz de mudar, você não é capaz de fazer o que está dizendo, porque você diz assim na segunda, eu vou emagrecer, eu vou caminhar hoje, eu vou ler a Bíblia todo dia, eu vou orar todo dia. E as pessoas falam assim, não, você não tem capacidade para fazer isso não. Você não consegue. Eu vou ser melhor como pai, como mãe, como filho, como aluno, como chefe, como empregado. E as pessoas falam, acho que você não consegue não. Tentando fazer com que a gente desista de lutar. E o inimigo, e aqui é o diabo, muitas vezes faz isso conosco, na nossa mente, colocando algumas palavras na nossa mente, ou através de pessoas, usando pessoas para que a gente possa abandonar e não continuar, possa desistir. Até mesmo a questão de falar, você não consegue vencer o pecado, você não consegue vencer esse vício, você não consegue abandonar isso na sua vida, você não consegue crescer espiritualmente, porque o diabo faz isso muitas vezes na nossa mente, fazendo com que a gente não cresça, não amadureça, não se entregue totalmente ao Senhor, dizendo, você tentou e não conseguiu. Lembra lá, semana passada? Você falou que ia fazer e não fez. O comandante do rei da Síria diz assim no versículo 23, aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para ele. Ele diz, vou te dar 2.000 cavalos, mas você não tem gente. Nem 2.000 cavaleiros você tem para lutar contra mim. O cara falou assim, vou te dar para você lutar contra mim, e mesmo assim você não tem. Você vê o quê? A arrogância, né, do cara. Dizendo, você não é capaz. E às vezes as pessoas falam para você, você não é capaz. Né? Você tem dinheiro, mas você não é capaz de mudar. Segundo, atacar a confiança nas pessoas. Nós vemos que Ezequias não era capaz de vencer mesmo o exército assírio. Ele não tinha gente suficiente. Mas então ele começa a atacar dizendo que ninguém vai te ajudar. O texto diz assim no versículo 6, pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele depende. Se o povo estava confiando que o Egito iria ajudá-lo, estava enganado. Pois o Egito mesmo poderia falar que ia ajudar e não ia, dar para trás. E aí o Ezequias poderia confiar neles e eles não iam lá para ajudar.
Isso que ele está dizendo aqui. Que o Egito não é confiável. Você acha que o Egito vai te ajudar? Eles vão dar para trás. E talvez você conheça pessoas assim, que fala que vai te ajudar, mas chega na hora, não te ajuda. E aí você fica sozinho. E aí você fala assim, eu também não vou pedir mais ajuda. Toda vez que eu peço ajuda, a pessoa fala que vai me ajudar, não ajuda. Fala que vai orar por mim, mas não ora. Fala que vai, né, acordar comigo 3 horas da manhã e não acorda para orar. Fala que vai ler a Bíblia, mas não está orando, não está lendo. E talvez o inimigo pode colocar algo em nossa mente, dizendo, ó, você está sozinho. Não tem ninguém para te ajudar. Não adianta você chamar alguém. Porque você chama, a pessoa depois não te ajuda. Até, talvez alguém pode dizer, essas pessoas aí, você está confiando, está se enganando. Porque elas não vão fazer. Né? Como lá o testemunho da Ana, a pessoa falando, acho que não vai dar certo não. E vem incentivar, né? A gente acaba jogando balde de água fria das pessoas. Assim também como Jesus. Você lembra lá? Jesus com seus 12 discípulos, o que aconteceu depois que ele foi preso? Todo mundo fugiu. Ficou sozinho, abandonado. E às vezes a gente sente assim também, abandonado. Que a gente olha para uma pessoa, acho que essa pessoa não vai me ajudar. Não vai resolver o meu problema. Não vai poder me ajudar nessa questão. Aí você olha para outro e fala assim, isso aqui está pior que eu. Não vai dar certo. O comandante diz assim, no versículo 24, como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Ele está dizendo, você está confiando em alguém que vai te trair, que vai dar para trás, que não vai te ajudar, que vai falar que vai te ajudar e não vai te ajudar? É isso que você está confiando? E é isso que o inimigo e as pessoas usam para nos ferir. Ferir a nossa fé, ferir que não vai dar certo, ferir que é melhor a gente aceitar a derrota e se entregar à situação. Que a gente não vai mudar, que a situação não vai mudar e que é para a gente aceitar daquele jeito. Mas é uma terceira, que ataca a confiança em Deus, que atacar a confiança em Deus. Talvez ninguém fosse capaz de ajudar Ezequias mesmo. O Egito talvez não fosse capaz de ajudar Jerusalém aqui. Mas aí ele ataca a confiança em Deus. O versículo 7 diz assim, e se você me disser no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são deles os altos dos altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante desse altar? Ou seja, ele está dizendo assim, Deus está zangado com você, cara. Porque você foi lá e destruiu todos os altares que existiam. Todos os altares, né, pagãos, ele destruiu mesmo. Mas ele abriu o templo de Deus. Ele reconstruiu as portas do templo de Deus. Ele levou o povo novamente à adoração. Mas ele está dizendo aqui, ó, você fez isso. E como que os deuses vão te ajudar agora, se você fez isso com eles? Destruindo os altares. E a verdade é que a gente precisa tomar cuidado com as mentiras dos inimigos. Cuidado com as pessoas que estão perto da gente, começam a falar mentira e a gente acaba acreditando que é verdade. Achando que é verdade. Cuidado com as pessoas que dizem que Deus não pode te ajudar. Ou que ninguém pode te ajudar. Ezequias tinha restaurado tudo, mas o rei fala, ó, ninguém vai poder te ajudar. Aí o comandante diz assim, no versículo 25, além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? Veja que essa aí está maiúsculo, né? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e destruísse. Ele diz assim, ó, veja, foi da parte de Deus que eu vim, que Deus tinha me enviado para destruir Jerusalém, para acabar com vocês. Por isso eu falo para você mais uma vez, cuidado com as mentiras do diabo, dizendo que é de Deus, quanto não é de Deus. Porque ele não tinha vindo da parte de Deus.
Não foi Deus que enviou a Síria para atacar Jerusalém. Então a gente tem que tomar cuidado naquilo que parece que é bom, mas não é. Que parece que é de Deus, porque é muito bom, mas não é. Que parece que você fala assim, nossa, é muito bom isso, é a melhor coisa para mim, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro, nossa, eu vou crescer, nossa, eu vou fazer, vou ser uma pessoa importante. Não estou dizendo que isso não é errado, mas tem que tomar cuidado nas armadilhas, que pode ser que não é de Deus, que parece que é de Deus, mas não é. Pode ser uma armadilha de Satanás, e a gente precisa tomar cuidado. Ele pode tentar te enganar, usando pessoas, situações que parecem ser de Deus, quanto não é. E, último, colocar um contra o outro. O inimigo tenta colocar o povo contra o rei. O versículo que nós lemos diz, então ele, Aquim, Sebna e Joá disseram ao comandante, por favor, fala os seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fale hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Os funcionários do rei falaram assim, fala em aramaico, né? Que era o inglês da época, universal, que a gente vai saber. Os outros aqui nem todo mundo sabe. Por que também? Porque não queria que o povo, né, o restante das pessoas ali, desanimasse, ficasse com medo. Mas, o que eles fizeram? Versículo 12, o comandante, porém, respondeu, pensa que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês, e ao meu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer das próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico, ouça as palavras do grande rei e do rei da Síria, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixe que Ezequias convença-os a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê atenção a Ezequias. Está dizendo aqui, falando para o povo, ninguém vai poder te livrar das minhas mãos. Está colocando o povo contra o rei Ezequias. Está mostrando aqui, você não pode fazer nada. Não vai acreditar em Ezequias não, ele não sabe o que está dizendo. Infelizmente, o inimigo faz isso, coloca o mais fraco contra os demais. Faz intrigas. Existem pessoas que, assim, que ao invés de buscar a solução, ela só encontra problema naquela situação. Ela não acha, ela coloca um contra o outro. Em vez de resolver a questão ali, ela começa a fazer intriga e colocar um contra o outro. E a gente precisa tomar cuidado com pessoas assim, que acabam dizendo, a culpa é dele, a responsabilidade é dele, não é minha. É por isso que nós precisamos tomar cuidado com isso, com coisas que talvez venham na nossa mente, no nosso coração, para não deixar que o inimigo use pessoas para minar a nossa fé em Jesus. Fazer com que a gente venha desanimar. Agora, o que você faz diante desses ataques do inimigo? Que fé que nós devemos ter diante dessas ameaças? Que fé que nós devemos demonstrar para vencer essas estratégias do inimigo? Quero dizer duas aqui para a gente terminar. Primeiro, uma fé que não negocia com o inimigo. Tem que ser uma fé que não negocia com o inimigo. Por mais que veio as ameaças do rei da Síria, a gente vai ver que Ezequias ele não cedeu às ameaças. Ele não concordou com o rei da Síria. O versículo 16 diz assim, não dê atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria, venham fazer pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Aí ele vai dizer, alguma vez o Deus de qualquer nação livrou a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem, dentre todos os deuses dessas nações, conseguiram livrar da sua terra?
Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera ordem: não lhe responda. Aqui, a gente percebe que o inimigo queria fazer as pazes com o povo, com o rei Ezequias. Só que essas pazes aqui ia custar caro, porque quando eles iam ser escravos do povo da Síria, eles iriam comer da sua própria videira, eles iam comer da sua própria figueira, eles iam beber água da sua própria cisterna, mas iriam ser levados como escravos para um lugar totalmente diferente, que não era sua terra, que não era o seu lugar. Eles teriam sim cereais e vinhos, eles teriam pão e vinha, mas seriam o quê? Escravos. A última ameaça que o rei da Síria fez foi isso: vão fazer as pazes. Vocês tornam meus escravos e está tudo certo. Vou te dar tudo que vocês querem. Aí vocês vão ser meus escravos. Vocês vão viver em paz? Não nessa terra, em outra terra. E Ezequias, em sinal, não falou nada. Não negociou com o inimigo, dizendo: tá bom, estamos cercados, a cidade está cercada, logo vai faltar comida, vamos nos render. Não, ele não fez isso em sinal, ele ficou em silêncio. E a verdade é que nós precisamos tomar cuidado com discursos, esses que parece que é de Deus, que parece que vamos ganhar, enquanto na verdade nós vamos nos tornar escravos. Escravo daquele momento, escravo daquele sistema, escravo daquele roteiro. Lembra da tentação de Jesus em Mateus 4? O diabo fala: ó, se você me adorar, eu vou te dar tudo. Vou dar todas as riquezas que você quiser. Vou dar tudo que você imaginar. E Jesus fala o que para ele? Somente Deus adorar. Jesus não negociou. Com Adão e Eva, o diabo disse: ó, vocês serão igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, se você comer desse fruto. E o que Eva e Adão fizeram? Eles negociaram sua liberdade de se tornar escravo do pecado. Eles quiseram conhecer. E tiveram, mas se tornaram escravo. Então tome cuidado com algumas ideologias que prometem algo, mas te escraviza, que promete liberdade, mas te torna escravo. Tome cuidado com uma falsa paz, com uma politicamente correta que anula sua fé e anula a sua ação como cristão. Tome cuidado com pessoas que ficam prometendo algo em troca para você negociar seus valores, até mesmo a sua salvação. A gente precisa tomar cuidado, porque, como a Bíblia vai dizer, o inimigo é muito esperto. Segundo, uma fé que se humilha perante Deus. Ezequias, ao invés de aceitar as ameaças do rei, ele vai e busca o Senhor. Versículo 1 de Isaías 37 diz assim: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com essa mensagem: assim diz Ezequias, hoje é o dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouvi. Portanto, orem pelo remanescente que ainda sobrevive. E Deus responde essa oração de Ezequias. Ele diz assim: quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: diga ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua terra, e ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. O rei, o Senaqueribe,
é informado então que a Etiópia está tentando atacar ele. Ele volta, mas mesmo assim ele dá uma atacada final e ele manda uma carta para Ezequias dizendo que ninguém ainda conseguiria, não era para confiar nele, porque eles venceriam. E aí o Ezequias novamente, ele pega a carta ali do rei Ezequias, do rei da Síria, com todas as ameaças, e ele joga e coloca diante da presença do Senhor, no versículo 14, dizendo assim: Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, apresentou diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escute todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram. Pois em vez de deuses, não passam de madeira e de pedra moldado por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salve-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, é o quê? És Deus. E Deus responde para o profeta Isaías, dizendo que ele ouve a oração de Ezequias. Você pode ler lá o que Deus vai falar sobre o rei ali da Síria, dizendo que o rei da Síria zombou de Deus, mostrando que ninguém era páreo, né, para ele, mas resumindo a história, versículo 33, por isso assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nessa cidade, declara o Senhor. Eu defenderei essa cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando adorava no templo de seu deus Niroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer os feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Asarradom foi o seu sucessor. Então veja que a guerra que eles lutaram aqui não foram de corpo. Não foi de corpo a corpo. Deus foi lá com o anjo, feriu os 185.000 morreram naquele dia. Foi uma guerra de mente, foi uma guerra de batalha, de oração, foi uma guerra que, ao se humilhar, saiu exaltado, e aquele que se exaltou, saiu humilhado. Conforme Mateus 23:12, que diz: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que si mesmo se humilhar, será o quê? Exaltado. Então, ao invés de ficar negociando com o inimigo a sua liberdade, entrega toda essa chantagem diante do Senhor. Ao invés de a gente ficar dando linha, né, nas coisas que o inimigo coloca na nossa mente, nas ideias que podem surgir na nossa mente, e a gente ficar pensando, preocupado, angustiado, coloca diante do Senhor. Vá perante o Senhor com coração humilde, coração quebrantado. Peça ajuda para Ele, porque o mais Ele fará. Ele salvou, Ele libertou a Israel daquele rei, sem o povo lutar. E se você for ler o texto lá, o povo comeu em dobro naquele ano. Deus abençoou ainda mais aquele ano, porque eles confiaram de todo o coração ao Senhor. E essa fé que Jesus espera de mim e de você, não uma fé que fica negociando com o inimigo, negociando com o pecado, deixando ele ter a última palavra, mas uma fé que se humilha perante o Senhor e entrega todas as aflições perante Ele. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor.
Ó Senhor Jesus, nós oramos, Senhor Deus Pai, neste momento, colocando o nosso coração, Deus, a nossa vida, Pai. O Senhor é aquele Deus que sabe o melhor para nós. E a verdade é que muitas vezes a gente deixa, Deus, alguns pensamentos, Deus, ferir a nossa fé, minar a nossa fé, desanimar, Senhor Jesus. Por isso, Deus, nos ajude, Deus, a não negociar, Pai, com o pecado, Senhor Jesus. Mas que a gente possa, Senhor Deus, entregar, Deus, tudo ao Senhor, com o coração humilde, com o coração sincero, com o coração quebrantado, Deus. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, Pai. Se há pessoas aqui, Deus, que têm deixado, Deus, o inimigo, Senhor Jesus, tocar na mente, Pai. Talvez colocar preocupações excessivas, ansiedades, Pai, ao ponto, Senhor Jesus, de controlar a nossa mente, o nosso coração, Pai. Talvez alguns pensamentos, Senhor Deus, que não são do Senhor, que só é para nos destruir, só é para nos diminuir, Senhor Jesus, só é para fazer dizer que a gente não é capaz, Senhor Jesus. Dizer, Senhor Deus, que nós estamos sozinhos, dizer, Deus, que o Senhor não vai nos ajudar, dizer, Senhor Deus, Pai, que não tem ninguém. Oh Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, cuida de cada mente aqui, Deus. Proteja, Senhor Deus, com o escudo, Senhor Deus, Pai, com o capacete da fé, Deus. Escudo da fé, Senhor Jesus. Oh Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu coloco, Deus, a minha vida de cada um aqui diante do Senhor, Deus. Nos entregamos diante do Senhor, Deus. Se alguma situação, coloque diante do Senhor agora. Se alguma preocupação que você tem na sua mente, coloca diante do Senhor agora. Você não está sozinho. Deus está com você. Há pessoas aqui também que estão com você, que pode te ajudar, que pode orar junto, que pode te ajudar. Que como alguém foi lá e ajudou a Carol, o Vitor, Deus também envia outras pessoas para nos ajudar. Envia outras pessoas para nos dar força, para dizer que não está sozinho. Oh Deus, em nome de Jesus, envia pessoas para essa pessoa, Deus, que precisa tanto da sua ajuda, Pai, que não sabe mais o que fazer, Deus, mas acima de tudo que ela possa colocar diante do Senhor e descansar, Deus, confiando que o Senhor é aquele Deus que tem tudo, para que assim a gente possa glorificar o Senhor e dizer toda a honra, toda a glória ao Senhor. A gente não vai ser exaltado, mas o teu nome vai ser exaltado, Senhor Jesus. O teu nome, quando nós estivermos aqui testemunhando daquilo que o Senhor vai estar fazendo, Pai, em nome de Jesus.